Eu queria chegar mesmo nesse assunto aí, porque é o casal mais bem casado da Igreja de Deus, viu? Sim, olha isso, irmão. Conte aí, Sério mesmo. conte aí pra nós, irmã, como é essa questão, irmã? 3 casamentos? No Joelson vai contar aqui os 4 irmãos. 3 casamentos e um no civil. É o seguinte, Amém. né? Quando eu orei, a minha oração ela foi sincera. Né? Senhor, tu tem um plano na minha vida. O Senhor prepara-se. Jamais eu imaginava que hoje eu seria pastor, presbítero, né? Consagrar. Teria uma responsabilidade muito grande sobre a minha resposta. Mas eu pedi que se fosse, Deus tivesse um plano na minha vida mesmo, que fosse, me desse uma esposa, me desse condições, que eu voltaria para me trabalhar no Evangelho e me doaria para isso. Então, ela tinha um problema, sabe? E esse problema é que ela congregava numa outra denominação. E para mim isso seria um grande problema, a gente conhecendo a doutrina da igreja. Né? Eu nasci e me criei no Evangelho. O meu avô foi pastor da Igreja de Deus aqui no Xinã, o primeiro, né? Começou o trabalho aqui. Então, desde muito cedo, de 16 anos, eu já dirigia culto, tinha uma responsabilidade, eu sempre tive um desejo muito grande de ser útil no Evangelho, né? De defender a verdade, desde muito cedo. Então, eu orava para que isso se realizasse, porque para mim era uma barreira eu não ter uma disjuntora, como a Bíblia fala, para estar junto comigo no Evangelho. E essa dificuldade dela pertencer a uma denominação, eu não pressionei ela, sabe? Eu, mais uma vez, fui orar e eu sonhei de novo. Tive um outro sonho antes de eu casar com ela. Porque se eu soubesse que ela não aderiria à fé, eu não tinha prosseguido com o casamento, né? Então eu peguei e orei de novo pelas madrugadas, que era o meu horário, de 2 horas da manhã. Foi o meu horário de oração. Dobrei o joelho e orei. Senhor, tu me deu a esposa, agora eu preciso dela comigo no teu evangelho, na tua obra. E aí eu sonhei. Sonhei que eu estava numa campina queimada, num mato muito queimado ali. E de lá, nessa queimada, eu via uma casa pequena. E eu chegava na casa, só coberta, né? A madeira ali em pé, só a casa coberta. Eu via o meu avô deitado numa rede, né? Para mim, deitado numa rede era ficar enfermo, né? No meu pensamento era isso daí. E ele estava bom, meu avô estava bom, foi antes dele adoecer. Então eu sonhei que ele estava numa rede, e aí ele sentava na rede e me chamava e me dizia assim: vem cá, meu filho, que eu vou te ensinar a dar nó de gravata. Eu não sabia, né, amarrar. Aí ele disse: eu vou te ensinar aqui como é que é. E ele ia falando e eu dando o nó da gravata aqui. No meu sonho eu via ela, né? Eu via ela e minha mãe fora da casa, a minha mãe orando com ela e ela sentindo assim uma presença muito... Eu sentia que ela estava sentindo uma presença muito grande do Espírito de Deus. E a minha mãe dizia assim: tu tá lá, mas não é o teu lugar. O teu lugar é aqui. É na igreja de Deus, ela falava, né? E aí ela abaixava a cabeça e aceitava no meu sonho, né? E começava a ficar cheia ali da presença de Deus, né? E aquilo me alegrava. Então, a partir desse sonho para frente, eu entendi que não importava se eu casasse 10, 30, 40 vezes, para onde ela fosse me levar, mas era um tempo passageiro. Valia a pena eu manter a promessa de Deus, porque ela ia ser a minha esposa e ia me acompanhar. Então, foi que a gente foi, né? E teve o casamento civil, depois a gente teve um casamento religioso na igreja que ela pertencia. E aí, depois é que a gente teve o casamento realmente dentro da igreja, né? Que aí foi que ela se batizou, aceitou se batizar. E no ato do batismo ali, o pastor Tiago já fez a imposição de mão. E aí nós fizemos aí uma terceira união matrimonial. E quando nós retornamos para Oriximiná, o meu avô não sabia que era enfermo, né? Ele não sabia que a gente tinha casado, lá chamou a gente até a frente para fazer uma oração. Aí a gente foi, né? Poxa, ele era pastor. Aí chegamos lá e estava casando nós de novo. Um quarto casamento aí. Então, vocês estão amarrados mesmo, viu? 4 casamentos. Amém. Pode falar.